a sua graça, a sua paixão, o seu amor, que nos motiva a seguir, atuar, servir, apoiar. Mexe no nosso interior para viver, amar, alegrar e compartilhar. Esse sangue derramado na cruz do Calvário que nos limpa, nos salva, nos lava. Jesus é o nosso Rei. ICCM, a tua comunidade. Glória ao Senhor. Eu gostaria que pudéssemos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 19. E todas as coisas têm um começo. Todas as coisas têm um começo. E eu pus, não sei se podem pôr ali o título da... Não, o título da mensagem. Estava a falar no título da mensagem. O título da mensagem é Começar bem e terminar melhor. Amém? Quantos concordam comigo? Quando começamos uma coisa, devemos começá-la bem, não é? Mas quando terminamos, pelo percurso que ela demora a terminar, devemos terminá-la bem. Ou seja, porque há um enriquecimento, há um amadurecimento. Então, eu creio que nas nossas vidas, como seres humanos comuns, todos os projetos, todas as iniciativas que temos, devemos ter a consciência que sempre podemos melhorar. Sempre podemos melhorar. Quando tu começas um projeto de vida, tu tens que o começar bem, tens que alicerçar bem aquilo que tu estás a pensar em fazer. Muitas vezes na vida, quem sabe, algumas pessoas que estão aqui, eu incorri nesse erro, que foi de começar coisas sem contemplar aquilo que ia fazer muito bem. Ou seja, quando chegava a uma determinada altura e via, mas isto não vale nada, não tem pernas para andar. Significa que aquilo que fazemos devemos contemplar, devemos pensar, devemos meditar. E assim é na palavra do Senhor, diz que quando pensemos em fazer alguma coisa, que meditemos primeiro, que pesemos os prós e os contras, de forma a que realmente não sejamos encontrados em falta no meio do projeto. E na obra de Deus é a mesma coisa, nós temos que dar passos concisos, passos firmes. Por isso, muitas vezes, eu creio que as pessoas, por não darem passos firmes e concisos, conscientes, verdadeiramente conscientes daquilo que estão a fazer, depois as coisas ficam diluídas. Não há grande qualidade na nossa vida. Eu creio que nós devemos perguntar-nos todos, a nós mesmos, o porquê da minha vida ser assim um bocadinho sem qualidade, sem grande autoridade, sem grande sentido, sem grande objetivo. Porque eu não sinto realmente uma grande convicção naquilo que eu faço? Porque é que eu faço, mas não sinto convicção naquilo que eu faço? Eu creio que são perguntas que todos nós devemos fazer. E isso leva-me, quando eu penso nisso, leva-me ao princípio, leva-me a pensar de como é que eu comecei as coisas. O que é que eu fiz, o que é que eu pensava quando comecei aquele determinado ciclo da minha vida. Quando tu acreditaste, quando tu crestes em Jesus, foi mediante o que é que tu o fizeste. Quando tu um dia te convidaram para aceitar a Jesus, tu realmente estavas convencido da necessidade de Deus na tua vida, ou pura e simplesmente aceitaste a Jesus, talvez por um ato momentâneo emocional, que te levou a que te chamassem à frente, ao pé do púlpito, ao altar, onde quer que fosse, impuseram-te as mãos e tu aceitaste a Jesus. Como é que foi? Como é que tu encaras os projetos na tua vida? Como é que tu encaras os ciclos na tua vida? Encaras-os com seriedade? Porque as coisas... Estamos a tratar da vida, não estamos a tratar de uma religião. Estamos a tratar da nossa própria vida, daquilo que somos. Estamos a tratar de encontrar uma forma de poder ter a graça de Deus derramada todos os dias sobre a nossa vida, a misericórdia todos os dias sobre a nossa vida, de podermos ser filhos legítimos de Deus, os quais podemos proclamar o nome de Jesus, porque na verdade isso é aquilo que há no nosso coração, é aquilo que arde no nosso interior. Caso contrário, pode ser que aquilo que estejamos a fazer não seja debaixo de uma convicção forte
de que é Deus o Senhor das nossas vidas. E isto são situações que temos que pensar. O tempo da ignorância, o tempo da juventude desresponsabilizada já passou. Agora temos que ser homens e mulheres de responsabilidade. A igreja tem que ser composta, a verdadeira igreja de Jesus Cristo é composta de homens e de mulheres responsáveis, comprometidos. Tal qual o compromisso de um casamento, assim tem que ser a igreja com Cristo. Para quê? Para que, na verdade, através desse compromisso, tudo aquilo que façamos seja debaixo de uma comunhão com Deus, seja debaixo de uma concórdia, de um aval. Deus dá o aval para que nós possamos seguir na carreira. E diz a palavra de Deus, e tudo aquilo que fizermos será bem sucedido. Tu não queres que as coisas que tu fazes sejam bem sucedidas? Eu quero que as coisas que eu faça sejam bem sucedidas. Provavelmente eu não tenho capacidade, não tenho autonomia para podê-las fazer desde um princípio até ao fim bem sucedidas. Mas por isso é que eu tenho uma relação com Cristo, por isso é que eu me relaciono com Deus, por isso é que eu sei que eu dependo de Deus, por isso é que eu confesso a minha dependência de Deus, por isso é que na minha vida tem que haver essa responsabilização de que realmente eu dependo de Deus para fazer as coisas bem-sucedidas. Porque a palavra de Deus ensina que do nosso coração não provém bem algum. Então eu tenho que ter isso bem consciente, bem presente na minha vida. Então, o capítulo 19 de Lucas, a palavra de Deus fala numa passagem bíblica já subejamente conhecida, que é a história de Zaqueu, não é? Uma pequena história de um pequeno homem. Uma pequena história de um pequeno homem onde houve um grande milagre. Amém? Uma pequena história de um pequeno homem que resultou num grande milagre. E isto tem a ver com a mudança. Isto tem a ver com a mudança. E hoje, nesta manhã, quero falar disso, quero falar um pouco sobre a mudança. Tudo aquilo que provavelmente temos feito ao longo da vida, até um determinado tempo, foi mal sucedido. Mas Deus é um Deus de mudança. Amém? Deus sempre nos mostrou na sua palavra, desde o Antigo Testamento, que Deus tinha a capacidade, tinha o poder e tinha também o objetivo de trazer mudança. Mudança daquilo que estava errado para pôr no sítio correto. E se tu sentes na tua vida que realmente há coisas que estão erradas, o trajeto da tua vida tem sido um trajeto um pouco confuso, deambulando um pouco aí pelos caminhos da vida, e estás até aí numa encruzilhada, não sabes bem o que pensar, não sabes bem o que fazer, estás um pouco perdido, eu quero dizer-te nesta manhã que tu necessitas da tua vida é de uma mudança. Necessitas de uma mudança. Necessitas de mudar algo na tua vida. E quero-te dizer mais. Da mesma maneira que Zaqueu teve a oportunidade de experimentar essa mudança na sua vida, também tu e eu temos o privilégio e a oportunidade de que essa mudança aconteça por meio da nossa fé em Cristo Jesus. Amém? Este homem Zaqueu, a palavra do Senhor começa por dizer no verso 1, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entrementes Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? A primeira saliência que eu quero fazer neste texto é a forma como Zaqueu demonstrou necessitar de uma mudança na sua vida. Ok? É necessário que haja essa vontade em nós
de provocar uma mudança na nossa vida. Quando nós estamos acomodados à nossa própria realidade, acomodados e, mais grave ainda, conformados. A palavra conformado, ela é ainda mais grave. Porque quando uma pessoa está conformada com a sua própria realidade, ela acha-se que não necessita de mudança alguma. Conformou-se. E um dos maiores perigos que nós corremos é isso mesmo, é estarmos conformados com aquilo que somos, com aquilo que temos, com aquilo que vemos, com aquilo que desejamos, com aquilo que vivemos. Não te conformes, porque a palavra de Deus diz para não nos conformarmos. Amém? A palavra de Deus diz, não vos conformeis, porque Deus sabe que há um perigo latente, iminente nas nossas vidas, desde aquele que não conhece a Cristo, desde aquele que acabou de conhecer, até aquele que já leva 30, 40 anos em Cristo. Há um perigo sempre iminente do conformismo. Não te conformes. Zaqueu não estava conformado, não se conformou. Era um homem rico, era um homem temido, porque cobrava, porque enriquecia à custa das cobranças, e era um homem que provavelmente, na nossa perspectiva hoje, humana, na nossa geração, não tinha grandes motivos para estar inquieto e para ter grandes temores. No entanto, ele, ouvindo dizer que Jesus ia passar, ele não se conformou. Nele houve um desejo. Ainda recordando as palavras do pastor Paulo, nele houve um desejo. Da mesma maneira que no coração de Luther King havia um desejo. Não estava conformado aquele homem, sabendo que vivia num país onde o racismo era real, onde realmente havia separatismo, havia separação, onde ele realmente esteve preso por isso, sem grandes possibilidades de mudar muita coisa, mas no seu coração havia um desejo. E faz toda a diferença quando no nosso coração há um desejo. Tu tens desejo no teu coração? Tu tens desejo de mudar alguma coisa na tua vida, no teu coração? Pois alicerça esse desejo em Cristo e verás que Ele poderá mudar a tua sorte. E isso foi o que fez Zaqueu. Em Zaqueu foi encontrada uma sede, uma vontade de mudança. Muitas vezes hoje em dia a igreja está conformada. Não te conformes. Este é um dos principais e dos piores inimigos que nós temos na nossa vida. É o conformismo. É achar que até aqui viemos e daqui mais para a frente nada há mais a fazer. Há servos de Deus que estão bloqueados. As nossas vidas muitas vezes estão bloqueadas. Nada acontece à nossa volta. As pessoas não veem Cristo em nós porque nós nos conformamos com aquilo que somos, com aquilo que temos, com aquilo que vivemos, com aquilo que desejamos. Não há mais um desejo no nosso coração. É necessário que haja uma vontade, é necessário que haja uma sede. Nas nossas orações temos que pedir a Deus que crie em nós essa sede. Sim, porque a palavra de Deus diz que não há quem busque a Deus. Significa dizer que nós, humanamente falando, não temos desejo de buscar a Deus. Mas quando nós temos desejo de mudança, nós temos que ir ao fundo do poço e pedir a Deus: Senhor, o poço está seco, mas Tu podes criar em mim uma sede de Ti. Porque o povo tem que sentir sede para beber. Quando tu não tenhas sede, quando tu não queres beber, então pede a Deus que Ele crie essa sede em ti. Provavelmente é a razão de muitas vezes nada acontecer nas nossas vidas. É o mais triste que pode haver é contemplar uma igreja conformada que não tem sede nem tem fome de Deus. Que tudo já está terminado e ainda nada está terminado. No verso 3 e 4 diz: procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Demonstrou essa vontade. O que é que nós fazemos para demonstrar essa vontade que temos de ter mais Deus em nós? Mais Deus, mais cheios de Deus, mais cheios do Espírito Santo, mais cheios de vida. O que é que nós fazemos? Fazemos algo? Quebramos a rotina e fazemos algo de especial?
Este homem quebrou todas as rotinas, toda a lógica. Um homem rico que teve que se expor e subir ao cimo de uma árvore porque ele tinha o desejo de ver Jesus. Temos que sair do nosso conformismo. Temos que sair daquilo que é a lógica da nossa vida. Temos que nos expor. Temos complexos em nos expor. Eu sei que ao estar aqui a falar com vocês, eu estou a expor-me. Tenha consciência plena disso. Eu sei que ao estar aqui a falar com vocês, estou a ser julgado também. Eu tenho a plena consciência disso. Mas é necessário que haja pessoas que estejam dispostas a expor-se, a ser julgadas, a ser vistas. É necessário que haja pessoas que realmente saiam da rotina, saiam daquilo que é lógico e possam subir a sicômoros para que realmente demonstrem essa sede e essa fome que têm de mudança de vida. Este homem era rico, mas necessitava de uma mudança na sua vida. E isso inquietou o seu interior. Ele tinha ouvido falar de Jesus. E ele queria experimentar essa realidade. Estava cansado de ser aquilo que era. Provavelmente estava cansado de ser aquilo que era. E algo especial aconteceu na sua vida. Porque ele teve sede. No verso 5 e 6 diz: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém hoje ficar em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Estávamos há bocado a falar de que começar e terminar. Temos que começar as coisas com alegria. Temos que começar a nossa nova vida em Cristo com alegria. Não devemos começar as nossas obras em Cristo, o nosso caminhar em Cristo com tristeza. Porquê tantas pessoas na igreja estão entristecidas? Porquê as pessoas na igreja vêm à igreja com tristeza nos seus olhares, com o seu semblante carregado, pesado? Porquê continuamos a viver tristes? Se este homem desceu do sicômoro depressa e com alegria. Depressa e com alegria. Algo extraordinário estava a acontecer na vida deste homem. Porque ele demonstrou essa alegria, essa diligência. Ele deu passo àquilo que era a sua inquietação inicial. Ele necessitava de mudança. Ele ouviu falar de Cristo e de seguida ele, com alegria, veio aos pés de Cristo. Respondeu: sim, eu vou depressa. Ele recebeu, ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. No verso 8 diz: entretanto, ou entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: resolvo dar aos pobres a metade dos bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Aqui o que está aqui a falar é de uma mudança radical. E o que nós necessitamos na nossa vida, o que nós necessitamos da nossa vida é de uma mudança radical. Nós não necessitamos passar um tempo aqui, um tempo ali. Nós não necessitamos sair desta adição ou daquele vício. Nós não necessitamos disso. O nosso problema não são os vícios. O problema pelo qual estamos, provavelmente neste ministério e noutros ministérios onde já passamos, o problema pelo qual temos andado perdidos entre os caminhos da vida, não é porque nós um dia tivemos o azar e metemos-nos nos vícios. Foi porque Cristo ainda não chegou à nossa vida e produziu a mesma mudança que produziu neste homem. E isto é o centro de tudo. Isto é o centro da humanidade. Isto é o centro do problema da humanidade. Este é o centro daqueles que ainda não são filhos de Deus, que são somente criaturas, que ainda não têm a Cristo. E é o centro também daqueles que servem ao Senhor e que são pastores da igreja. É que Cristo seja o centro da sua vida e produza uma mudança tal que não há necessidade de grandes esforços para pôr em prática aquilo que Deus nos diz para fazer. Porque é como o apóstolo Paulo dizia, e não é retórica, porque o apóstolo Paulo não era de retóricas, era de obras, pela fé. Já não vivo mais eu. Conseguimos nós dizer isso? Ou vivemos uma teoria? O apóstolo Paulo vivia na prática o Evangelho e ensina-nos como nós devemos viver na prática o Evangelho.
E a prática do Evangelho só é vivida quando acontece o milagre da mudança. O ser humano necessita de mudança no seu interior. Tu e eu necessitamos de mudança no nosso interior. Nós não necessitamos sair deste vício, daquele vício ou do outro vício para termos uma vida normal. Nós necessitamos é de Cristo. Nós necessitamos é dessa mudança. E o apóstolo Paulo dizia, já não vivo mais eu, agora vive Cristo em mim. Não era retórica. E nós temos que aprender, é que essa é a realidade da qual temos que conhecer e passar a viver. Para isso necessitamos realmente de ter sede. E este homem dizia, olha, eu restituo 4 vezes mais. Porque ele sabia, o que é que isto quer dizer? Ele sabia no seu interior, ele sabia quão gravoso tinha sido o seu engano para as pessoas, quão má tinha sido a sua atuação naquelas pessoas que ele enganava, que ele cobrava os impostos. Ele conhecia o seu coração suficientemente bem para dizer, eu errei tremendamente, mas agora tenho esta oportunidade e vou agarrá-la. Olha, eu sei aquilo que tenho feito, eu sei o meu passado, eu sei que realmente a minha vida tem sido assim. Vivi uma ilusão de vida. Vivi uma vida teórica. Mas agora eu quero pôr na prática aquilo que eu sei que tenho que pôr na prática. E o pôr na prática não é somente que tu me tenhas mandado descer da árvore. Não é somente que eu tenha sido inquietado por uma curiosidade de conhecer-te e agora desci da árvore. A prática é que eu agora vou pôr a minha vida ao teu dispor. É que agora eu já não mais vou atuar como eu atuava antes. Por isso eu vou devolver aquilo que não me pertence. Por isso, esta atitude realmente é demonstrativa, não pelos valores que estivessem em causa. Não é pelo valor, não é pelos 4 vezes mais ou os 10 vezes mais. É porque realmente, para um homem desta natureza, só um grande milagre de mudança pode ter provocado que uma pessoa tenha este tipo de atitude. E Jesus Cristo disse-lhe, hoje chegou a salvação a esta casa. E o que é importante nós sabermos é que necessitamos que a salvação chegue à nossa casa. A salvação é importante que chegue à nossa vida. Quando analisamos a nós próprios, o que é que nós vemos dentro de nós? Mudança. Temos que ser coerentes e conscientes connosco próprios. Temos que ser verdadeiros connosco próprios e com o Senhor, do qual não podemos enganar. Ao qual não podemos enganar. Não vale a pena. Não vale a pena andarmos com ilusões. Ou somos ou não somos. E se não somos, procuremos ser. Não vale a pena. Já chega. Já basta de tentar crer aquilo que não é. Já basta de querer demonstrar aquilo que não sou. Não vale a pena. Um dia vamos ser olhados por quantos estejam à nossa volta, de olhos fechados dentro de 4 tábuas. E olhamos, um dia alguém vai olhar para mim e eu vou estar entre 4 tábuas. E que aspecto será esse? Será uma imagem tremenda. Todos vamos terminar da mesma maneira. Não vale a pena. Sejamos realistas e coerentes connosco próprios. E sejamos nós os agentes da mudança na nossa vida. Nós temos que ser agentes da mudança. Costumamos dizer, ou costuma-se ouvir dizer, que devemos ser agentes da mudança na vida dos outros. Sim, também. Mas, primeiramente, temos que ser agentes na mudança da nossa própria vida. A mudança interior. O milagre interior. O milagre transformador de Cristo. Para isso temos que ter sede de Deus na nossa vida. Para isso temos que aceitar com alegria. E para isso tem que haver uma mudança naquilo que são os valores, os princípios morais, financeiros, económicos, materiais. Todos os princípios da nossa vida deverão mudar. É forçoso que isso aconteça. É parte do processo. Este homem sofreu esse processo. A verdadeira conversão, a verdadeira mudança no coração do homem provoca um processo de transformação que aquilo que era lógico passou a ser ilógico. Deus não faz as coisas debaixo da lógica humana. Devemos deixar de pensar dessa maneira em relação a Deus. Deus não age segundo a nossa própria lógica.
humana. Deus o que quer trazer é salvação à nossa alma, salvação à nossa vida, alegria, gozo. Amém? Não devemos viver uma vida em Cristo onde não há mudança real, onde não há alegria. Porque a alegria do Senhor, diz a palavra de Deus, e a palavra nunca é retórica, a palavra é sempre real. Diz que a alegria, o gozo do Senhor é a nossa força. Então, alegra-te em Deus, porque Ele trouxe salvação à tua vida. E se o aceitaste com alegria e com sede, e se realmente houve mudança nos padrões da tua vida, se houve realmente uma verdadeira transformação naquilo que eram os teus hábitos, a tua forma de pensar, a tua forma de agir, houve mudança em relação àquilo que tu achavas que eram os valores principais da sociedade, se realmente tu pudestes experimentar isso, então essa mudança aconteceu. Amém? Mas se não experimentaste isso ainda, se realmente experimentaste, não foi nada daquilo que produziu mudança, então eu convido a que tu experimentes essa mudança. Porque ela é essencial. É importante começar bem. É importante começar como este homem começou. Sentindo sede, descendo do sicômoro, depressa, com alegria, experimentando mudar coisas na sua vida, porque o milagre tinha acontecido na sua vida. Ele tinha entendido o propósito de Deus para a sua vida. E nós temos que entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida. E ele tinha entendido e mudou a sua atitude. Ele mudou a sua atitude. E as mudanças começam a acontecer da mesma maneira que este homem, quando começamos a deixar para trás determinadas coisas, os preconceitos, conforme falava aqui o pastor Paulo. Os preconceitos têm que ficar para trás. As timidezes, as vergonhas, as reticências em relação a isto, em relação àquilo, têm que ficar para trás. Este homem não teve a contemplar todas essas coisas. Provavelmente, à sua volta estariam todos aqueles a quem ele cobrava os impostos, a olhar para cima para a árvore e dizer, mas aquele quê? Olha o que ele está a fazer. Olha para aquele espetáculo. Porquê é que ele está em cima da árvore? Porquê é que um homem rico como ele se vai expor a estar em cima de uma árvore? Ele estaria a fazer uma figura disparatada. Era um disparate. E nós muitas vezes temos que entender que há situações na nossa vida que não vão ser normais se queremos realmente ver a obra de Deus a realizar-se e a mudança a operar-se na nossa vida. Já que estamos aqui a falar de figuras, Martinho Lutero disse que sei que ainda não sou tudo o que deveria ser, nem tudo o que serei, mas sei que já não sou aquilo que era. Amém? Ainda não sou tudo aquilo que serei, não sou tudo aquilo que deveria ser, mas também já não sou aquilo que eu era. E esse é um pensamento e é uma inquietação que tem que estar no nosso coração. Nós ainda somos aquilo que éramos? Se somos aquilo que éramos, então significa que nada está a acontecer na nossa vida. Ainda não alcançamos a meta, ainda não somos perfeitos, ainda nem sabemos o que se vai acontecer lá no futuro, mas uma coisa temos a consciência, o processo já teve início. O processo já teve início. Eu já conhecia Cristo e já não sou a mesma pessoa. E posso dizer, talvez como o apóstolo Paulo dizia, eu já não sou o mesmo. Cristo agora vive na minha vida. Eu já não tenho as mesmas atitudes. Eu já não penso da mesma maneira. Eu já não falo da mesma maneira. A minha visão de Deus mudou. Deus mostrou-me realmente quem Ele era. Deus apresentou-se a mim. Então, a minha mudança já iniciou. E há pessoas, provavelmente aqui nesta sala, cuja mudança já iniciou. Eu tenho a certeza disso. E todos nós estamos nessa mudança. Estamos nesse processo. Mas provavelmente também há pessoas aqui nesta sala que necessitam de experimentar essa mudança. Necessitam de começar bem. Necessitam de ter a inquietação que este homem teve. Necessitam de fazer algo para que realmente possam ver a Cristo. Para que realmente possam experimentar o milagre da mudança. Porque a mudança do coração do homem é algo que é milagroso. Não pertence à ciência. À ciência pertence mudar o fígado. À ciência pertence colocar uma pilha, um pacemaker no coração, para que o coração possa continuar a desempenhar as suas funções. Isso pertence à ciência. Mas uma pessoa com um fígado novo, uma pessoa com um coração revitalizado, não é uma pessoa nova. É uma pessoa nova?
Não. Continua a pensar como pensava. Continua a agir como agia. Continua a ter a atitude que tinha. Continua a falar como falava. Uma pessoa nova, uma pessoa com uma perspectiva de vida diferente, com uma visão do reino de Deus, com uma visão completamente alterada daquilo que a trouxe até a Cristo, é uma pessoa que é transformada pelo poder do Espírito Santo. É quando acontece essa mudança. E o que tem que acontecer é mudança. Mas para isso temos que começar bem, como este homem. Começar com alegria, com inquietação. Temos que subir ao sicômoro. Temos que nos expor. E há poucas pessoas dispostas a expor-se. Estão conformadas com a sua sorte. Muitas dizem, eu nasci assim, ensinaram-me assim, eu cresci assim, fui educado assim e vou morrer assim. Este é o discurso mais fatalista que uma pessoa pode ouvir. Este é um discurso o qual nega a existência de Deus. Nega a capacidade de Deus. Nega a divindade de Deus. Nega a existência de Deus. Porque a verdade, a Bíblia o que diz é que nós todos, sem exceção, fomos gerados do pecado. Amém? E todos, sem exceção, fomos nascidos e nascemos destituídos, separados de Deus. Mas também diz a Bíblia que por meio de Cristo Jesus nós temos acesso a... E quando uma pessoa tem acesso a Deus, tem acesso à mudança da sua vida. Então, é por meio de Cristo, é por meio da palavra, é por meio de uma conversão genuína, é por meio de uma entrega real nas mãos de Deus que as mudanças acontecem. Porque todos nascemos da mesma maneira, isso é verdade. Não vale a pena dizer, não é que eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim. Porque tu queres. Porque Deus já dispensou a graça. Deus já fez aquilo que tinha que fazer. E está escrito e anuncia. E tem testemunhas à tua volta que também te dizem e também te anunciam. E também podem dar o seu testemunho, tal qual o Paulão e a sua esposa deram o seu testemunho, que aquilo que eram antes já não são agora. E aí aquilo que ainda falta fazer mais para a frente. Amém? Estamos num processo de mudança. Mas a mudança é importante que ela comece. Porque senão pode-se dar o caso, nos acondicionemos, nos conformemos à nossa realidade. Podemos correr o perigo de vivermos institucionalizados. Sabes qual é o perigo da institucionalização? É a coisa mais deprimente que pode haver numa igreja. Uma das coisas mais deprimentes. São pessoas que só sabem viver debaixo das regras da instituição. E quando há algo de novo, já ficam... Não sabem já conviver com algo de novo. Estão institucionalizadas. Não têm a liberdade de Cristo na sua vida. Então o que eu te digo é que tu deves procurar essa liberdade. A liberdade que há em Cristo para a tua vida. Começar bem e terminar melhor. Ok? Temos que manter essa salvação, manter a mudança. Quão difícil é nós mantermos as coisas, não é? Quão difícil é nós guardarmos a nossa salvação. A palavra de Deus incentiva-nos a que, se conhecemos a salvação, agora devemos mantê-la. Devemos manter. Uma coisa muito... A palavra de Deus diz que é muito curioso, que em 2 Coríntios, no capítulo 11, no verso 3, diz... para não deixarmos a simplicidade que há em Cristo. Quão difícil é mantermos a simplicidade. De algumas pessoas que estão aqui nesta sala poderão lembrar-se daquela sensibilidade, aquela sensibilidade que tivemos quando fomos aos pés de Cristo, a simplicidade com que nós derramamos o nosso coração, vertemos as nossas lágrimas. Cristo despejou-nos de todo o peso de culpa do pecado, ali ficaram toneladas de pecado ali naquele lugar, naquele dia, naquele momento. Ali ficou descarregada toda uma pressão que existia sobre nós. Naquele dia, no dia da conversão, no dia do início do processo da mudança, ali ficou tudo. Então foi tão grande salvação que veio à nossa vida. Amém? Se tu não ainda experimentaste isso, então tu ainda continuas a carregar o peso do pecado, tu ainda não experimentaste a mesma realidade que este homem experimentou e que muitas das pessoas que estão aqui nesta sala já experimentaram. E isso foi o início da mudança, o início do processo. E essas pessoas hoje não mais são envergonhadas, não mais são desprezadas,
Essas pessoas hoje receberam honra, enriqueceram em Deus. Quantos estão aqui que podem dizer o contrário? Daqueles que realmente permitiram que Deus iniciasse esse processo na sua vida. Como é que nós chegamos ao Evangelho? Quantos caminhões trazíamos atrás de nós? Quantas vitórias nós podíamos proclamar na nossa vida e dissemos: eu tenho tantas vitórias, eu tenho tantas coisas, eu tenho tantos bens, eu tenho tantas coisas das quais me honram, mas hoje eu quero entregar a minha vida a Cristo. Quantos estão aqui nessa sala que podem dizer isso? Ou pelo contrário, quando chegámos ao Evangelho, vínhamos assim: eu preciso de ajuda. Eu preciso que me ajudem. Eu preciso que me ajudem. Está bem? Cristo ajuda-te, Cristo levanta-te. E logo começámos a fortalecer os nossos ossos, os nossos corpos. E agora estamos direitos. Agora temos um porte e um semblante. Eu sou, eu faço. E a palavra de Deus adverte porque nós não sejamos assim, que não abandonemos, não deixemos a simplicidade que há em Cristo Jesus. Sim, que Cristo nos levantou. Sim, que não devemos viver cabisbaixo. Por isso é que o Senhor deu a sua vida por nós. Por isso é que o Senhor deu a sua vida por todos aqueles que estão aqui nesta sala. Para que todo aquele que creia. A palavra de Deus diz: se com a tua boca confessares e com o teu coração creres, tu serás salvo. Não é só confessar com a boca, mas eu creio que muitas coisas iniciam mal, começam mal. Por isso é que eu digo, começar bem e terminar melhor. Porque começam da boca para fora. Quantas vezes na nossa vida nós, da boca para fora? Da boca para fora. Não tem peso de responsabilidade aquilo que dizemos. As palavras são como pedras lançadas. Quando tu lanças a pedra, já não pode voltar atrás. Por isso a palavra de Deus diz: se com a tua boca confessares e com o teu coração creres, tu serás salvo. Eu penso que muitas pessoas só têm ficado pelo confessar da boca. É necessário que essa sede alcance o teu coração e que tu possas crer verdadeiramente que Jesus Cristo é a única saída, a única solução para ti e para toda a humanidade. E muitos questionam: porquê é que há tantos problemas na humanidade? Porquê é que a humanidade é assim? Porquê é que a humanidade é assim? Precisamente por ausência de Deus. Precisamente por ausência de Deus. Quão importante é manter a mudança, a salvação. Filipenses 3, 12 ao 14, a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo dizia aos Filipenses: não que eu já o tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Amém? Eu acho que Lutero, ele inspirou-se nesta passagem quando disse que havia coisas ainda que ele não as tinha conseguido alcançar, mas alguma coisa já tinha acontecido na sua vida. Então, ele realmente, eu penso que ele inspirou-se neste verso bíblico, porque o apóstolo Paulo dizia: não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar. Isto fala de que nós temos que ter muito presente que o importante é começar bem, mas agora temos que manter-nos no caminho. Manter-nos no caminho. A palavra de Deus fala em várias passagens de pessoas que estavam à beira do caminho. Quantas pessoas há no nosso meio que estão à beira do caminho? Onde é que nós estamos realmente? Manter a salvação, guardar a salvação, caminhar no sentido correto, caminhar segundo o propósito de Deus, não podemos estar à beira do caminho. Temos que estar no caminho. E essa é uma responsabilidade pessoal de cada um de nós. É responsabilidade minha em relação a mim e é responsabilidade de cada um em relação a si próprio. Ainda não alcancei. Ainda não cheguei lá. Eu sei que ainda há muito para percorrer. Eu sei que ainda há muitas provas para passar. Eu sei que há muitas tribulações pelas quais, se Deus me permitir, eu vou estar sujeito e eu vou ultrapassar. Mas eu sei que no final eu tenho um galardão, eu tenho uma chegada, eu tenho uma meta.
Eu tenho um prémio, o qual não me vai ser dado nesta terra, o qual eu não posso esperar nesta terra, o qual eu não posso esperar que seja entregue por mãos de homens. E devemos caminhar nessa perspectiva, nessa certeza, nessa intenção de receber o prémio. A palavra de Deus diz em 1 de Coríntios, capítulo 9, ir avançando, senão fica tarde. Capítulo 9, 1 de Coríntios, no verso 24, e fala daquele que corre. Não sabeis vós que os que correm no estádio todos, na verdade, correm, mas um só leva o prémio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E depois a seguir diz, assim como também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amém? E esta é a nossa peregrinação. Este homem, Zaqueu, ele começou bem, mas não tinha terminado ali a obra de Deus na sua vida. E se cada um de nós começa bem, temos que saber que a obra de Deus não termina aí. Eu creio que em muitas pessoas evadiu o conformismo. Estão aí, estão conformes, não há nada a fazer. Estão conformadas a uma vida associativa. Viver numa associação. Estão conformadas a viver numa associação. Sim, nós vivemos numa associação e não podemos negá-lo. Quem paga a renda da casa onde eu vivo é uma associação. O carro onde eu circulo todos os dias está em nome de uma associação. Então, eu não vou negar isso. Mas eu recuso-me a viver segundo as regras e as normas de uma associação. Amém? Sabendo de antemão de que na liberdade que Cristo me dá, eu posso ver as regras e as normas da associação como uma forma de poder servir a Deus e fazer com que outros aprendam a servir a Deus. Eu não posso ver as regras e as normas de uma associação como uma fronteira da qual eu não posso passar. Eu não passo a fronteira porque eu sei que eu sou cidadão do reino de Deus. Então por isso é que eu não passo a fronteira. E se eu passo a fronteira, então eu sei que tenho que ir a Deus e pedir perdão. Amém? Mas há pessoas que vivem conformadas com uma vida associativa. Não deixam, não desenvolvem ou não permitem que Deus desenvolva um crescimento espiritual, um amadurecimento na sua vida, de forma a poderem travar as batalhas diárias com experiência, que já falámos, com perseverança, sabendo que somos tribulados, mas isso vai provocar perseverança, experiência, para que no final redunde numa esperança. E por isso é que as pessoas, ao viverem confinadas e acomodadas e conformadas, vivem sem esperança. A esperança tem que fazer parte da nossa vida. Este homem desceu do sicômoro, teve uma experiência tremenda na sua vida, mas isto era o início do processo. O facto de ele dar tudo aquilo que tinha, ou quase tudo aquilo que tinha, para, vamos dizer, pagar todos os prejuízos que ele tinha causado. O facto dele diligentemente descer do sicômoro e poder entender que era Deus quem estava a chamá-lo, tudo isso era só o início do processo. É necessário começar bem, é necessário que esse início se dê na nossa vida, mas depois é necessário que haja uma constância e um crescimento desse processo, porque Deus é um Deus de crescimento, amém? Toda a Bíblia fala que Deus é um Deus de crescimento, não é um Deus para reduzir, para minorar, não é um Deus para encolher. A própria palavra do Senhor diz que Ele tem a mão estendida, não tem a mão encolhida. Amém? Então, irmãos, eu quero animar-vos a que é bom começar bem, mas atenção como vamos terminar. Nós devemos guardar a nossa vida em Cristo, guardar a salvação e correr como para chegar em primeiro, para receber o prémio da soberana vocação. Lucas 21, 34...
Diz a palavra do Senhor: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Acautelai-vos. Começasteis bem, ok, mas o que é que se passou entretanto? Porquê é que vivem tristes? Porquê é que vivem tristes? Porquê é que vivem sem esperança? Porquê é que é enfado vir ao culto? Porquê é que é enfado falar com os irmãos? Porquê é que é enfado comungar uns com os outros? Porquê é que isso tornou-se um fardo na nossa vida? Acautelai-vos. A nossa vida está em perigo, irmãos. Não é do vizinho do lado, é a nossa. Cuida da salvação, guarda a salvação, porque é necessário, é muito mais importante que termines melhor do que aquilo que começastes. Se começastes bem, guarda esse depósito. Guarda o começo. Mas agora, multiplica, põe a tua vida ao dispor de Deus, põe a tua vida ao dispor da obra de Deus, põe a tua vida ao dispor do Evangelho, põe a tua vida ao dispor dos demais, põe a tua vida em mansidão, subjugada a Cristo, para que Ele possa, na verdade, utilizar-te. O que é que se passou, entretanto? O que é que se passou para que passemos a agir mecanicamente e não diligentemente, como este homem agiu diligentemente? E como muitos homens na Bíblia falam que agiram diligentemente, mal escutaram o sussurro de Deus e agem diligentemente. O porquê que temos um coração como temos? O porquê que analisamos tudo segundo uma perspectiva negativa? Porquê analisamos tudo com uma perspectiva de juízo, de analisar, de pensar o que é que o outro está a pensar, de pensar o que é que a outra está a pensar? Que importa o que é que o outro está a pensar, o que a outra está a pensar? O importante é que eu faça aquilo que eu tenho que fazer, porque eu tenho que guardar o depósito da salvação. Eu comecei bem, mas não quero terminar mal. Eu não quero terminar entre quatro tábuas, com o coração cheio de juízo, de murmuração, de crítica, de sentido de prejuízo, com todo esse tipo de situações. Acautelai-vos, diz a palavra de Deus. Acautelai-vos. Salomão também começou bem, mas não teve a mesma direção que teve o seu pai. Salomão deixou-se, a dado momento da sua vida, deixou-se levar por diversas, determinadas situações que levaram que aquele que tinha sido o rei mais proeminente, digamos assim, de todas as nações, levantado rei de Israel, tivesse terminado como terminou. Não importa somente como tu começas, importa como tu mantens para terminar. Se estás a caminhar mal, se estás na iminência de terminar mal, faz um retrocesso. Retrocede. Não há problema nenhum em retroceder para falar com Deus. Não há problema nenhum em pôr-te em contas com Deus. Deus vai ouvir o teu clamor. Primeira de Coríntios 15, 58, para terminar. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Amém? Tudo aquilo que tu faças em Deus e para Deus não é em vão. Nada daquilo que tu estás a fazer aqui nesta manhã, se é em Deus e para Deus, não é em vão. Se a tua convicção aqui nesta manhã é que tu estás aqui a ouvir a palavra de Deus e tu estás a receber a palavra no teu coração, isso não é em vão. O trabalho para Deus, sabes, às vezes pensamos que o trabalho para Deus é tudo aquilo que a gente pode aportar em termos financeiros e económicos e materiais à obra de Deus. Isso também é importante. O principal trabalho que fazemos para Deus, sabes qual é que é? É ter um coração disponível para Ele. Este é o maior trabalho que tu podes fazer para Deus. Quando tu consegues fazer isso, tu estás a fazer a maior obra que desafia o ser humano. O maior desafio do ser humano, tu que estás a olhar para mim, o teu maior desafio, sabes qual é que é? É reconheceres que Deus é verdadeiro. É reconheceres
que realmente tu não és nada. Essa é a maior obra do ser humano. Quando o ser humano consegue, como este homem conseguiu entender, então o ser humano, contra todos os argumentos, contra todas as pessoas que estão à sua volta, contra todas as lógicas deste mundo, o ser humano desce depressa e vem ao encontro de Cristo. Porque conseguiu combater o seu principal inimigo, que é Ele próprio. E este é o maior desafio da humanidade, é reconhecer que Deus é Deus e que nós somente somos suas criaturas e necessitamos realmente de uma mudança genuína, eficaz, verdadeira na nossa vida para que venhamos a dar o fruto para o qual Ele nos chamou. Amém? Deus vos abençoe.